Sabe aquela experiência que quase todo mundo já viveu, mas sobre a qual a gente quase nunca fala? Aquele momento estranho, silencioso, em que uma certeza que parecia de pedra começa, de repente, a rachar. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada interna, quase como se estivéssemos folheando uma história em quadrinhos sobre a nossa própria mente. E o primeiro quadro dessa história é assim. De repente, no meio de uma conversa, você está ali, falando, e uma palavra, uma ideia que sempre foi sua, simplesmente não soa mais certa. É um instante, uma coisinha quase invisível, mas que abre a primeira fissura no que parecia tão sólido. Mas nem sempre é um susto, né? Às vezes essa percepção vem diferente. Vem no silêncio, dias depois de uma conversa, de um livro, de um filme. É tipo um eco que fica na cabeça e aos pouquinhos vai mudando a paisagem toda por dentro. Exatamente essa sensação. Aquela peça do quebra-cabeça que sempre esteve ali no lugar certo, de repente, não encaixa mais. Parece que ela veio de outra caixa, de outro jogo. O que era óbvio agora virou um ponto de interrogação. Ok, então vamos entrar de cabeça no primeiro capítulo dessa nossa análise. É aqui que a gente explora esse momento inicial, sabe? Aquela primeira vibração que avisa que a base de uma ideia está prestes a balançar. E o sentimento é exatamente esse, um distanciamento dos próprios pensamentos. É como se você olhasse para uma foto sua, mais antiga, e não se reconhecesse direito. Aquela convicção que você tinha antes parece que pertencia a uma outra pessoa, uma versão sua do passado. E a emoção que está no centro disso tudo não é raiva, não é nem tristeza, é um constrangimento, quase uma vergonha, sabe? Uma vergonha silenciosa por ter, de alguma forma, traído aquela versão anterior de si que era tão mais segura. E aí a história avança. A gente passa daquela estranheza inicial para algo mais ativo, um desconforto real. É a sensação de perder o chão, de estar meio que flutuando sem ter onde se segurar. Então, o que exatamente se perde nesse momento? Não é só uma opinião, um fato. É uma posição no mundo. É uma coerência interna. É a imagem que a gente construiu, sabe? É o lugar de onde a gente falava com tanta certeza. E é por isso que existe um abismo gigantesco entre o que acontece por dentro e o que a gente fala para fora. Por fora é simples. Mudei de ideia. Mas por dentro, o que está acontecendo é um rearranjo sísmico, uma mudança profunda e silenciosa. E é daí que vem o desconforto todo, desse lugar, desse espaço entre o que a gente não é mais e o que a gente ainda não sabe que vai ser. É um limbo, um território sem nome, sem mapa e, principalmente, sem nenhuma certeza. Agora sim, a gente chega no grande ponto de virada da nossa história. É aqui que a gente descobre que essa luta interna nunca foi só sobre uma opinião. O que está em jogo é algo muito, muito maior. É essa pergunta que muda tudo. Porque o foco sai daquela ideia específica e vai direto para a natureza do nosso próprio eu. Peraí, se essa coluna que me sustentava pode cair, quantas outras também são frágeis? O medo não é de estar errado, o medo é de ser instável. E aqui está a grande revelação. Mudar uma crença profunda é sentido como uma ameaça, porque as nossas crenças não são só coisas que a gente tem. Elas são parte de quem a gente é. Elas definem a gente. Pensa bem, funciona assim. As ideias que a gente defende nos dão um contorno, como se fossem as margens de um rio. Elas nos dão uma direção e nos conectam com outras pessoas, nos dão a sensação de pertencer a algo. Perder uma ideia é como sentir que um pedaço desse contorno se desfez no ar. Então, o ponto crucial é este. Aquela teimosia em segurar uma ideia, mesmo quando ela já não faz mais sentido, raramente é uma busca pela verdade. É uma busca desesperada por estabilidade. É um mecanismo de defesa para manter o nosso eu intacto. E com isso, a gente entra no ato final da nossa análise, na resolução da história, onde uma nova forma de entender o que significa ser eu, uma forma mais autêntica, começa a aparecer no horizonte. A mudança de verdade, aquela que importa, não é uma escolha fria, lógica, é uma força que vem de dentro. Ela começa como um incômodo, vai crescendo, crescendo, até que se torna impossível de ignorar. Ela não pede licença, ela simplesmente acontece. E aqui vem a grande virada de perspectiva. O problema nunca foi a mudança. O problema era a ilusão de que a gente era uma estátua, uma coisa fixa, para sempre. A estranheza toda vem quando a gente descobre que, na verdade, a gente sempre foi um rio. A imagem que surge, então, é de um eu que se move, um eu fluido, que está o tempo todo se ajustando, se desfazendo e se refazendo.
A identidade, no fim das contas, não é um destino final, mas sim um processo que nunca acaba. E sim, é claro que algo se perde nesse processo. A gente perde uma coerência, uma imagem, uma segurança. Mas o que a gente ganha em troca é algo muito mais valioso: honestidade. Uma versão de si que está mais conectada com o que é vivo, com o que é presente, aqui e agora. E para fechar essa nossa reflexão, a fonte nos deixa com essa pergunta. É uma pergunta poderosa. Não é sobre o que estava errado antes, mas sobre o que está pronto para evoluir agora. É um convite para a gente olhar para dentro, não com vergonha, mas com curiosidade, e se perguntar: o que há aí dentro está só esperando para se tornar um pouco mais real?